Introduzir, né? Muito obrigado, Dr. Cláudio, por vir aqui fazer essa entrevista comigo, com o pessoal também da UFV, né? Que está todo ajudando, o coordenador. Não só, obviamente, para a UFV, mas também, vamos dizer, para a população como um todo. Essa história da Lola, que inspira muita gente no Brasil, mas mais especificamente também, obviamente, na região da Zona da Mata, em Minas Gerais, que ela estava mais presente, né? Obviamente, não só fisicamente, mas a famosa lenda urbana, né? A gente sabe que não é uma lenda, mas toda essa história realmente que foi muito impactante na região. E, e como eu mencionei também com o senhor, o foco agora, eu falei, já fiz a entrevista com o Padre Paulo, mas também nesse aspecto religioso. Eu gostaria da palavra do Senhor sobre mais alguns aspectos da ciência, de como que funcionou, né? Como que o ponto de vista médico, como que era o entendimento da medicina, você que acompanhou a Lola durante, né, um tempo, pôde perceber não só na saúde dela, mas na própria personalidade, o dia a dia, como que funcionava mais ou menos esse acompanhamento com a Lola, né, que aparentemente extrapolava esses limites naturais que a gente conhece normalmente na biologia, né? Então vamos lá. Bom, essa parte inicial, eu queria deixar bem claro que, como médico, eu não explico o caso da Lola. Eu explico o caso da Lola como um médico com conhecimento médico, porém, à luz da fé, porque à luz da ciência, realmente é inexplicável a situação da Lola. Então, como você já deve ter tido todo esse estudo, né, com relação ao acidente dela em si, a Lula caiu do pé de jabuticaba e ficou paraplégica a partir disso. Ela teve algumas fraturas de vértebras, vértebra L3 e L4, e a partir daí ela parou de sentir realmente da cintura para baixo, né, ter essas sensações. E a Lola, junto com isso, ela começou a diminuir o apetite. Ela começou a perder a fome e também a sede e o sono. E esse processo durou aí em torno de 6 anos, mais ou menos, segundo toda a coleta de informações que a gente fez com ela durante o tempo, pelas anamneses que eu fiz. Então, assim, em torno de 6 anos, a Lola para de sentir sede, sono e fome. Como que eu explico isso? Pela fé, eu te diria que é uma situação onde Deus quer chamar a atenção para os fenômenos que são possíveis quando se tem fé. Pela ciência, eu não tenho explicação como uma coisa dessa é possível. E a gente tem feito um estudo lá pela Universidade Federal de Juiz de Fora, através do NUPS, que é o Núcleo de Pesquisas, né, de Ciência dentro da psiquiatria, né, e espiritualidade. E aí, o pessoal tem feito, eu já estive lá e agora eles estão começando essa pesquisa em Rio Pomba também, através de entrevistas realmente com as pessoas, e para tentar entender através da ciência o que aconteceu. Isso, para mim, é um motivo de muita alegria ter isso, porque até aqui eu tenho vivenciado essas novidades, essas virtudes da Lola, sem ter uma explicação científica para isso. Eu realmente não consigo explicar. E ter mais pessoas estudando sobre o assunto é, para mim, um motivo de alegria, para ter até com quem questionar e também dar todas as alternativas e as situações vividas que são inexplicáveis. Bom, essas pesquisas, né, são vários projetos que estão sendo desenvolvidos lá através do NUPS. Eles vão dizer para a gente assim, sempre foi a tônica do professor Alexander Moreira,
que é quem está encabeçando todas essas pesquisas, ele, a nota principal das informações são as seguintes, né? Nós queremos saber o que é real, nós queremos saber o que, pela lógica, é possível. Porque o que não for pela lógica acaba evidenciando aquilo que não é cientificamente comprovado. Não sendo cientificamente comprovadas as alterações, está configurado o milagre, está configurada a incapacidade das coisas. Então, o que se quer é descobrir o que é o impossível. Se não for possível tudo isso, está configurado o impossível. E o impossível, no fundo, é Deus. Então, pela fé, é mais fácil a gente explicar. Mas não é aquela fé rasa que diz assim, ah, então tudo pode. Não. É uma fé aprofundada, que só pela minha razão associada à minha espiritualidade é que eu consigo compreender a possibilidade de isso ser algo real. Porque se eu não tiver esse senso crítico de que isso é possível, e aí cada vez mais, né, a gente tem visto as pesquisas sobre espiritualidade, o NUPS é um núcleo fantástico, e ele é internacional nesse sentido, das pesquisas e tudo. A gente vê que existem muitas pesquisas, existem muitas coisas que ainda não foram exploradas. E a Lola é um caso, assim, inédito para a ciência em si, e isso precisa ser investigado, precisa aprofundar. A gente tem históricos aí, né, da Lula, não só do não comer, o não beber e o não dormir. A Lula tinha dons muito especiais, dons que, dentro da Igreja Católica, talvez o Padre Paulo tenha comentado alguma dessas situações, mas dentro da Igreja se chama dons do Espírito Santo. E a Lola tinha várias manifestações dessas. Por exemplo, a Lola tinha uma percepção à distância do que estava acontecendo. Ela, às vezes, chegava alguém lá na porteira, ela morava, né, num sítio, e nesse sítio, às vezes, as pessoas iam até a porteira e tentavam falar com ela. Então, mandava recado, pedia para alguém que estava indo lá dentro da casa, que tivesse acesso, para levar um bilhetinho, para poder falar que estava lá e que precisava falar com ela. Isso era muito frequente, a partir do momento que ela não atendia mais todo mundo, como era no início. E a Lula falava com as pessoas, falava com a gente, quem estava lá dentro, falava, olha, tem uma pessoa lá no portão com essa roupa, fala com essa pessoa que eu quero atendê-la e faz ela vir até aqui. Ou, da mesma forma, dizer assim, ah, tem uma pessoa com essa descrição que ela ainda não está preparada para escutar aquilo que precisa ser escutado. Então, essa pessoa não, peço que não volte agora, que não venha agora, que volte depois. E foi assim comigo também, a primeira vez. É a primeira vez que eu estive com ela, ela não me recebeu. Ela percebeu a minha curiosidade. Então, ela tinha esse dom de olhar para a gente e ver o coração da gente. Então, ela tinha esse dom com uma facilidade muito grande de perceber a intenção da pessoa. E então, assim, são dons que têm que ser explorados. E isso aí demanda tempo e tudo. O processo de beatificação da Lula, estando aberto, também essas pesquisas e esses questionamentos vão ser feitos e investigados pela própria Igreja, pela Santa Sé. E isso está em evidência agora, e a gente tem notícia, inclusive, de que em breve devem começar essas ações. Então, tudo isso é um momento importantíssimo para a história da igreja, mas para a história da região, e eu fico assim, receoso de não estar aqui para ver no futuro o que vem acontecer, porque um processo de beatificação ele é lento.
muitas pessoas que poderiam ter dado informações importantes sobre a história da Lula já partiram. E o fato de ser um processo mais lento, às vezes, a perda das pessoas que conviveram com ela vai limitar alguma coisa. Mas tem muita coisa já escrita, tem muita coisa já apresentada, né, que pode servir de matéria-prima para as investigações. Então, a visão aí do que é espiritual, do que é científico, elas vão acabar se misturando ao longo do caminho, quando é impossível a gente entender o caso da Lola se a gente olhar só da parte científica. Então, com esse olhar aí no científico e no espiritual, é que a gente pode explicar, ou tentar explicar a princípio, o fenômeno da Lula. Como você comentou também que na primeira vez que você foi encontrar com a Lula, né? Tinha mais uma curiosidade e que ela acabou não recebendo. Como que foi, né, esse desenvolvimento, né, para você? Eu não vou falar ganhar confiança da Lula, mas como se fosse tipo, não, agora ele tá pronto Sim. para falar. Essa foi uma longa história, né? E Platão já dizia, né? Quem procura é o cérebro, mas quem encontra é o coração. E foi mais ou menos assim, né? O resumo do meu encontro com a Lola, inicialmente, eu fui a convite do Padre Paulo, porque a minha família é de Rio Pomba. E a minha avó, ela foi amiga de infância da Lola, conviveu com a Lola antes do acidente. E aí, um dia, o Padre Paulo, comentando com a Lola, falou que tinha um amigo, que era eu, que era neto de uma amiga dela de infância e tal, e ela lembrou-se muito bem da Carolina, minha avó, que iam à missa juntas e tudo, então ela tinha essa lembrança. E aí ele falou com ela: a senhora gostaria de ver de conhecer o Cláudio? Naquela época eu estava me preparando para fazer o vestibular de medicina. E aí ela fala assim: eu gostaria muito de conhecer o neto da Carolina. Então, o neto da Carolina também queria conhecer a Lola, porque eu sempre escutei a história da Lola desde pequeno, ia passar férias lá em Rio Pombo, e escutava aquelas histórias, né, daquela mulher muito magra, que tinha dons assim extraordinários, que não comia, não bebia, não dormia, e ficava em cima de um estrado na cama, no chão, não tinha nem colchão, e ela tinha uma varinha de bambu que ela espantava as pessoas que chegavam e ficavam curiosas em vê-la. Então, esse era o tema das conversas de menino, de criança e tudo lá em Rio Pombo. E, na verdade, muito disso era pura crença, mas parte disso era verdade, inclusive a varinha de bambu era. Só que não era para essa a intenção de espantar ninguém, mas a varinha era para ela acender e apagar a luz da onde ela estava. A Lula, realmente no início, ela não dormia no colchão, ela ficava no estrado e não tinha essa necessidade. Falavam que isso seria por uma forma de penitência, mas, na verdade, acho que era de conforto para ela, que ela não teria no início uma postura adequada, até que ela encontrou uma postura que ela ficava mais confortável, que era recostada nos travesseiros. Mas, enfim, o Padre Paulo fala com ela e ela aceita que eu vá até ela, que eu tinha essa curiosidade para conhecer. E aí esse dia chegou, fui com o Padre Paulo, e lá o Padre Paulo celebrou a missa dentro do quarto, né, com ela, e eu fiquei, como muitas vezes, muitas pessoas ficaram na sala de jantar, aguardando o final da missa. Participei da missa, mas no final ela chama o Padre Paulo, conversa alguma coisa com ele em tom baixo, eu não entendi o que era, mas ele olha para mim e vem na minha direção e diz para mim assim: Cláudio, a Lola pediu para você renunciar à curiosidade que você tem
de conhecê-la como forma de oração pelas pessoas doentes. Ela disse que hoje você não vai compreender isso, mas que no futuro você vai compreender e vai voltar. E aí eu fiquei meio frustrado realmente, porque eu tinha ali, era a curiosidade de acabar com aquela curiosidade da minha infância, de entender o que era, né? E constatar aquela verdade que ela não comia, e não bebia, e não dormia. Enfim, no caminho de volta, o Padre Paulo, sendo essa pessoa fantástica, sendo meu orientador espiritual durante tantos anos também, assim como da Lola, um amigo que a gente tem até hoje, a admiração e o respeito pelo sacerdócio dele. No caminho, uma das conversas foi o seguinte: Claudinho, faça o que a Lola está te pedindo. Você compreendeu o que é que ela te pediu? Eu disse, eu acho que sim, padre, mas o que... Senão ela quis despertar em você a fé no Sagrado Coração de Jesus. Então, essa inspiração você deve levar, porque ao fazer isso, você vai estar fazendo o que o próprio Cristo quer. Então, eu me lembro bem dessas palavras dele, e a gente voltou para Barbacena, e aí eu fiz o que ela me pediu, comecei a olhar o coração de Jesus de uma forma diferente, começar a entender o que era a fé, o que era toda essa devoção que ela tinha. E eu estava estudando, e naquele dia eu deixei uma cartinha para ela para estudar, para eu passar no vestibular, né? Não podia deixar de pedir alguma coisa. Pelo estudo, pela capacidade de poder estudar e tudo, ou pela fé, eu sei que eu passei no vestibular. E aí, depois eu entrei para a faculdade, mas nunca deixei esse contato com o Padre Paulo, nem com as histórias da Lula através dele. Mas passaram-se 10 anos, ela me chama, através do Padre Paulo, ela pede que eu volte lá. E aí, na mesma situação, o Padre Paulo me levou já como médico. E aí, eu me formei no Rio de Janeiro, na cidade de Valença, depois eu fui para o Rio, fiquei um tempo lá, depois especialização, fui para Belo Horizonte e vim para Barbacena. Eu já estava em Barbacena atuando quando ela manda me chamar. E aí eu fui com o padre, naquele primeiro dia, naquele primeiro contato com ela, que foi sempre algo para todas as pessoas que a encontravam a primeira vez, algo impactante. A Lula, ela, quando você olhava para ela, ela transmitia uma paz, uma serenidade, algo assim totalmente diferente do normal quando se conhece uma pessoa comum. Eu fiquei muito emocionado de estar ali na frente dela, mas me controlei e as primeiras palavras dela para mim naquele momento foram assim: agora sim, doutor Claudinho, agora você está preparado para cuidar de mim. Você aceita cuidar de mim como médico? Aí eu falei, já fui logo perguntando aquilo que me incomodava ou que incomoda tantas pessoas. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela. Eu falei assim, Lola, sim, eu estou aqui para ajudar a senhora, mas me fala uma coisa: como eu vou poder ajudar a senhora a cuidar da senhora como médico se o que me falam é verdade, que a senhora não come, não bebe e não dorme? Isso é verdade? E aí ela serenamente falou comigo: sim, isso é verdade. Mas é que não é que eu não coma, não é que eu não beba, não é que eu não durma. Eu não sinto sono, eu não sinto sede e eu não sinto fome. Essas coisas não fazem falta para mim. E aí eu perguntei para ela, mas isso aconteceu assim de repente, depois que a senhora caiu do pé de jabuticaba, depois do acidente, a senhora parou de repente? Ela, não, não, teve uma caminhada, eu fui aos pouquinhos perdendo tudo isso. As pessoas insistiam comigo que eu ainda comesse, achavam que eu estava deprimida, achavam que eu não queria comer, mas realmente eu não sentia necessidade dessas coisas. E aí, com o tempo, parou totalmente. Aí já não tinha mais. Mas e como que a senhora fica aqui dia, noite? Ela fala, as noites não são fáceis. Aqui, às vezes, faz calor à noite.
Rio Pomba, né? Assim como Viçosa, né? Muito quente. Então, à noite é mais difícil, ela dizia, mas o coração de Jesus fica o tempo todo comigo. E as minhas orações, e pelas minhas orações, eu vou encontrando conforto e vou encontrando o sentido para a minha vida, para aquilo que eu estou fazendo. Então, eu acho, Guilherme, que o grande milagre da Lola não é o não comer, o não beber e o não dormir. Essas coisas são algo ou virtudes que eu entendo que foram permitidas a ela de forma espiritual para que chamasse a atenção para o que tem por trás disso. E o que tem por trás disso é a fé dela. A fé e a grande atitude positiva da Lola. Qualquer um de nós, se caísse de um pé de abuticaba e ficasse paraplégico, ia certamente reclamar, praguejar, dizer que ó, não é possível, tem tanta gente ruim, tinha que ser eu que vou cair do pé de abuticaba. A Lola não. A Lola não questionou isso. Ao cair e ficar dessa forma, o que ela fez foi: peraí, então já que é assim, eu vou dar um sentido para a minha vida. Se a gente for olhar algumas histórias, como por exemplo do Viktor Frankl, que viveu nos tempos lá dos campos de concentração, a gente vê que aquelas pessoas que deram um sentido para a vida, elas sobreviveram, assim como ele sobreviveu aos campos de concentração, porque ele tinha um sentido para a vida dele. A Lula não foi diferente. Ela deu esse sentido, mas esse sentido é a verdadeira santidade dela. Bom, já que eu não vou andar, já que eu não vou casar, já que eu não vou estudar, como eram os desejos dela, eu vou dedicar a minha vida à devoção ao Sagrado Coração de Jesus, através da Eucaristia. Então, com essa mensagem, a Lula passa a viver praticamente com essa intenção. Ela fazia alguns trabalhos manuais, ficava ali, mas era a oração. Então, ela emendava um rosário no outro, um terço no outro, e ia fazendo tudo isso durante dias e noites. Então, foi uma vida de renúncia, de sofrimento também, mas de muita fé e muita generosidade para as pessoas. A Lula era uma pessoa extremamente generosa, principalmente ao se dedicar na oração e a usar os dons que foram concedidos a ela para aliviar o sofrimento das pessoas, para tentar diminuir. Muitas vezes eu mesmo senti isso na pele com tantas dificuldades que eu passei na época que eu cuidava dela. Inclusive eu perdi um filho nesse tempo e ela foi um grande aconchego, uma grande esperança que mostrou para mim que tinha algo mais além da vida do que aquele momento triste que parecia que não iria acabar. Então a Lola tinha esse chamado, né? Essa vocação de levar a fé às pessoas, de levar esperança para as pessoas. Eu nunca a vi chorar, nunca a vi bocejar. Sempre a vi com um olhar sereno e com algo a ensinar para as pessoas. Então, todos esses dons, tudo isso que eu estou descrevendo, são motivos de se acreditar nessa grande santidade da Lula. O não comer passa a ser um detalhe. E quando a gente fala o não comer, é bom a gente chamar a atenção que a Lula tinha um alimento, que era a Eucaristia. A Sagrada Eucaristia, todos os dias ela comungava através de um padre, a grande maioria do padre Paulo Dionet, nos últimos anos dela, mas levada à comunhão por um ministro da Eucaristia. Então ela comungava uma vez ao dia. Então ela tinha esse alimento espiritual que acabava sendo o alimento para o corpo e para a alma. Agora você vai me perguntar, isso era suficiente para ela viver? Uma hóstia seria suficiente? Não, lógico que não. Ainda mais sem líquidos, né?
Mas pela fé é que a gente entende que era o caminho da sobrevivência dela. Ok, então muito obrigado, Cláudio, pela Bom, entrevista, pelo tempo aí que o senhor tirou dessa correria, né? Esse cronograma difícil, eu sei que ainda mais horário de almoço que a gente está fazendo essa entrevista. se fosse a Lula não tinha problema, que a gente tem que almoçar, né? A gente tem que almoçar. A Lola tava. A Eucaristia pra ela era o suficiente, né? E na verdade é o suficiente, teoricamente, pra todo mundo, né? Mas, vamos dizer, pra nós réis mortais, a gente tem que também ter aquele almocinho pra Para a gente aguentar. é a questão da espiritualidade, a alimentação do nosso espírito, né? E a gente ainda está precisando dessa comida. Né? O nosso corpo ele ainda tá muito baseado no mundo, não era igual a Lola que parecia que já tava naquele meio caminho entre a glória divina e, né, e o nosso Exato. mundo. A joia, Guilherme.